Uma verdadeira tragédia familiar aconteceu na terça-feira, no dia 15 de novembro de 2016, na cidade de Goiânia. É que o próprio pai matou o seu filho simplesmente por discordar da ocupação da Universidade Federal de Goiás, ou seja, da posição política que o filho tinha. É muito importante você compartilhar esse vídeo porque a gente precisa levar a sociedade a refletir sobre a incitação ao ódio, a criminalização do movimento estudantil por parte da imprensa, por parte de determinados políticos, por parte de determinados apresentadores, que aquilo ali na televisão, funcionando como uma espécie de lavagem cerebral, manipulação de mídia e tudo mais, faz com que os pais, já mais idosos, sentados em casa vendo televisão, escutando rádio, cultivem aquele ódio, mas um ódio a tal ponto doentio que é capaz de levar o camarada a assassinar o próprio filho. E aqui a gente tem um exemplo disso. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas. Normalmente eu não gosto muito de falar sobre esse tipo de notícias, porque envolve crime, não entra muito, mas isso aqui também tem uma forte ligação com a manipulação midiática e com o radicalismo político tomado aí por algumas pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui então nesse vídeo. Compartilhe o nosso vídeo para que isso chegue ao maior número possível de pessoas, para que a gente aumente a discussão sobre esse tema. Incitação ao ódio por parte da grande mídia e de políticos e apresentadores, que deveriam servir de bons exemplos, inclusive políticos evangélicos, cristãos, incitando ódio. Vamos entender. Aqui no site Alagoas 24 Horas, publicou no dia 16 de novembro a seguinte notícia. Uma tragédia familiar aconteceu na terça-feira, dia 15, no setor aeroporto, na Avenida República do Líbano, em Goiânia. O engenheiro Alexandre da Silva Neto, de 60 anos, teria assassinado o filho. Na verdade, a gente sabe que assassinou. De 20 anos, o filho Guilherme, de 20 anos, após uma discussão referente à ocupação dos estudantes na Universidade Federal de Goiás. Imagine matar o próprio filho por causa disso, minha gente. Guilherme era estudante de matemática da universidade e defendia as ocupações, além de participar ativamente da agenda do movimento estudantil. Se ele é estudante, ele se importa com a causa dele, ele está vivendo a vida dele. Com certeza o pai também teve o seu movimento de estudante e defendeu algumas causas. Isso é normal, natural. A vítima era ativa nas manifestações contra as organizações sociais, o que deixava o pai apreensivo quanto aos desdobramentos policiais do protesto. Aí, quer dizer, o pai fica preocupado com a ação da polícia que pode machucar o filho e vai lá e mata o filho. É um negócio meio louco, né? Mas é tão louco que realmente só uma pessoa que tem algum problema pode chegar a uma conclusão como essa. No caso do conflito que motivou o homicídio seguido de suicídio, o pai tinha se manifestado preocupado com a possibilidade da polícia invadir as ocupações e colocar em risco a vida do filho, que tem realizado atos junto aos ocupantes do prédio da UFG. Aí você pensa, é justamente isso que alguns apresentadores falam na televisão. A gente vai já chegar ali no final do vídeo ao apresentador Ratinho, que fez isso descaradamente, chamando os estudantes de vagabundo, não sei o quê, e que a polícia tem que baixar o cacete. Aí um pai fica escutando isso, vai pensar o quê? Nossa, a polícia vai invadir lá e vai baixar o cacete no meu filho. Para evitar que ele passe por esse sofrimento, eu vou lá e mato ele. É um negócio extremamente maluco, esse tipo de pensamento. Mas é incentivado e é cultivado pela mídia e por alguns políticos. Essa notícia também é confirmada aqui no site do G1. Filho morto pelo pai foi proibido de ocupar a escola, diz família da polícia. Tem um vídeo aqui também onde você vai ver isso. Parentes também disseram que pai sofria de depressão em Goiânia. Estudantes que ocupam o campus da UFG homenageiam os jovens em protesto. E aí a gente vê o seguinte, porque ele tinha depressão, ele tinha problema psicológico, tinha alguma coisa que afetava ele. Mas aí é que vem a responsabilidade da mídia, sabe? De pensar que existem pessoas que têm problemas, que são mais sensíveis a determinadas notícias e não deveriam permitir que determinados apresentadores façam esse discurso de ódio. Porque isso pode estimular o quê? Pode incitar o ódio e isso pode resultar em crimes. Eu me pergunto, sinceramente, na responsabilidade da mídia em fazer esse tipo de incitação, de chamar, por exemplo, estudantes de invasores,
né, e apoiar e dar voz para políticos chamando estudantes de vagabundos e maconheiros. Notícia aqui também na Folha de São Paulo, no dia 16 de novembro, após discussão, pai mata filho de 20 anos e comete suicídios em Goiás. Aí está novamente a foto do rapaz. E aqui no site O Popular, pai teria perseguido o filho na contramão enquanto atirava contra o estudante. Imaginem só a tragédia. Em algum momento aqui eles estão falando que o cara deu 4 tiros no estudante. Então parece até que foi uma coisa premeditada. Agora, para você que não sabe o motivo, né, a ocupação das escolas, os estudantes estão no Brasil, são mais de 1.000 escolas ocupadas e agora, já em novembro, tem mais de 170 escolas, universidades também ocupadas. E o motivo dessa ocupação é porque o governo está com um processo, está com uma tentativa de economizar dinheiro, e a tentativa se baseia basicamente em aumentar o salário dos políticos e todo o judiciário e todo mundo que tem alguma influência que possa interferir no governo, né, e cortar os investimentos no setor público, como, por exemplo, educação e saúde. Ele fala em congelar, só que a gente sabe que não congela. Por quê? Matemática simples. Eu sei que algumas pessoas têm problemas aí de falar de matemática, mas a gente vai dizer o seguinte: os estudantes estão protestando pela PEC 55, que antes era 241, mas também pela reforma do ensino médio. O que é a reforma do ensino médio? Resumindo, aumenta a carga horária, quase que duplica a carga horária. Você tem que contratar mais professores, só que o dinheiro que tem à disposição é o mesmo. Significa, se um professor ganhasse 1.000, agora tem que contratar mais um, pagar do mesmo tanto para os dois, então recebe 500 cada um. Então, diminuiu o pagamento de cada professor. Eu sei que é uma conta muito simples, mas a equipe do governo não é capaz de fazer essa conta. Por isso que eles falam em congelamento, mas na verdade, na prática, é diminuição. Esse é só um pequeno exemplo. Se você também acrescentar isso, que no decorrer do tempo, de 20 anos dessa PEC, tudo congelado, então a gente vai ter um aumento da população, porque o Brasil historicamente sempre aumentou a população, não diminui. Então você tem a diminuição do investimento per capita, ou seja, os R$500 agora vão diminuir gradativamente no decorrer dos 20 anos. Essa é a política pregada pelo governo, que aumenta ao mesmo tempo que faz isso, ela aumenta os seus gastos e, por exemplo, faz festinha de R$600 mil para convidar alguns amigos e fazer umas farrazinhas lá no Palácio do Planalto. Então, é esse tipo de política que os estudantes se manifestam contra. Se você está do lado de fora e olhando e analisando o que o governo está fazendo, o que ele está falando, se posiciona contra. Agora, se a pessoa, que nem esse senhor aposentado, chega em casa, liga a televisão, passa o dia todo na frente da televisão, ocorre um processo de lavagem cerebral. Como assim lavagem cerebral? Olha, que nesse site aqui, Jesus Maneiro, mas vocês podem depois procurar no vídeo, e aqui tem um vídeo também do Ratinho falando. Ratinho chama estudantes, manifestantes de vagabundos e manda a polícia bater mais. Isso aqui ele já está falando em 2013, que é a publicação disso aqui. Tem outro vídeo que o Ratinho está chamando os estudantes de vagabundos, estudantes que ocuparam as escolas. Aqui esse outro senador, José Medeiros, do PSD, olha, um cristão, José Medeiros, PSD, chama estudantes de maconheiros. Aí você vê, a mídia dá voz a esse tipo de irresponsável, que esses políticos são irresponsáveis de criminalizar o movimento estudantil. Isso é irresponsabilidade. Por que irresponsabilidade? Porque leva pessoas a tomar atitudes como esse pai tem. Eu me pergunto o seguinte: é crime incitação ao ódio? É crime incitação à intolerância? Se é crime, qual a responsabilidade do senador José Medeiros nesse caso? Qual a responsabilidade do senador Magno Malta nesse caso? Qual a responsabilidade do SBT, do Ratinho, de todo mundo que está tentando criminalizar os estudantes e chegando aos lares onde pessoas que têm depressão, que têm outra coisa, chegam a assassinar o próprio filho? Com certeza é um tema para o Ministério Público, né? Se a Justiça do Brasil parar de ser seletiva, né? A gente ter a esperança aí que alguém vai se manifestar e está na hora de responsabilizar esses irresponsáveis que ficam incitando o ódio na televisão, no rádio e nos meios de comunicação. É preciso sentar com os estudantes e se fazer uma reforma de estudante, é preciso sentar e ouvi-los e não simplesmente baixar o cacete nos estudantes
com apoio de determinados políticos, ficam criminalizando o movimento estudantil. Completamente absurdo isso aí, gera indignação de qualquer pessoa que tenha um bom senso. Não precisa, eu sei que alguns vão chamar, porque você é comunista, você é não sei o que de esquerda, esquerdopata, não sei o que. Não precisa ser de partido nenhum para entender isso. Basta ter bom senso, basta não ser zumbi da televisão. Aí você já forma uma opinião sobre isso. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. É preciso alarmar a sociedade sobre isso, né, para que a gente não permita mais que esse tipo de coisa aconteça. Aí você se pergunta, isso é ou não contra a lei? Aí preciso de um advogado para falar isso, mas eu já vou adiantar aqui a parte do advogado e vou mostrar para vocês o que mostra o Código Penal brasileiro. Tá? O Código Penal está aqui o link, eu vou deixar o link para vocês. Vocês vão no artigo 286, que diz o seguinte: dos crimes contra a paz pública. Artigo 286 diz que incitar publicamente a prática de crime, pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Aí você fala, mas o Ratinho não incitou a prática de crime. Né? Mas ele falou o seguinte, ele disse que a polícia tem que baixar o cacete nos manifestantes. Só que, na Constituição brasileira, a manifestação, né, você vê aqui, a República formada pela... Isso aqui é a Constituição. Tá? Vou deixar o link aqui para você também. Constituição de 88. Formada pela União Indissolúvel dos Estados, constituída de Estado Democrático, e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Além disso, eu vou colocar aqui a palavra tortura, e diz o seguinte, no artigo 5º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E o juiz autoriza, o juiz aqui de Brasília, autorizou técnicas de tortura contra os estudantes, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo. E quem é que pratica essa técnica de tortura? É justamente o policial, por ordem do juiz. E aí vem o apresentador de televisão como o Ratinho e diz assim para a polícia realmente baixar o cacete nos estudantes. Vem os senadores e esses irresponsáveis estimulando isso, sendo que pela Constituição brasileira, além deles terem liberdades, não podem ser submetidos à prática de tortura. Como é que um representante da lei autoriza a prática de tortura contra estudante? É crime. Isso é crime. Os direitos, o Brasil está saindo de ser um Estado de direito e está vivendo uma espécie de ditadura não declarada. É alarmante o que está acontecendo no Brasil, chegando ao extremo de agora um pai matar seu próprio filho porque foi tão comido ali pela grande mídia com ódio disseminado que acaba chegando a uma situação como essa. Compartilhe esse vídeo. É preciso alertar a população, é preciso sensibilizar a população do que vem acontecendo e sensibilizar a população também sobre o papel da grande mídia, o papel de políticos que deveriam estar defendendo a legislação brasileira, a Constituição brasileira, e na verdade não estão. Me pergunto onde está a Janaína Pascal, uma hora dessa que adora defender a Constituição, abraça a Constituição chorando e faz aquele negócio todo. Onde é que ela está agora? Afinal de contas, ela é professora de universidade e um aluno de universidade morreu agora. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e a gente se vê lá.